Ali, Mimi tá na área, seja muito bem-vindo ao módulo 2. Esse é um módulo extremamente importante. Ele vai dar a base, a fundação para a gente realmente entender o jeito pelo qual o cérebro toma as decisões. Então o que a gente vai fazer aqui é basicamente uma viagem para dentro do nosso cérebro, para entender lá por dentro como as coisas acontecem. Existe sim muitos componentes teóricos, mas é fundamental para a sequência do curso. E o mais importante é tu entender o conceito por trás de uma tomada de decisão, porque é isso que tu vai influenciar de agora em diante. Mas o importante aqui é tu aprender o macro, o conceito central por trás de uma tomada de decisão, porque é isso que tu vai influenciar de agora em diante, tomadas de decisões, para as pessoas realmente seguirem, entenderem o que tu quer que elas entendam. E mais que isso, que elas entrem em ação. Tome a decisão e em sequência entre em ação de acordo com o que tu quer, com o que tu precisa, com o que tu acredita que é bom e importante para essa pessoa. E o que a gente vai discutir agora já é sabido pelos filósofos desde 1632, quando foi o nascimento de Spinoza. Existem trechos também de Luther, de Kant falando um pouco disso, mas Spinoza foi o que mencionou exatamente a seguinte frase: os homens enganam-se quando se acreditam livres. Essa opinião consiste apenas em que eles estão conscientes das suas ações e ignorantes em relação às causas pelas quais são determinadas. Spinoza. Ou seja, o ser humano, ele percebe, ele realiza o fato da ação dele, mas o porquê ele está agindo não necessariamente está tão claro para qualquer pessoa, porque o que está no final das contas é que tudo isso já aconteceu antes dentro do cérebro. O que determina é o cérebro, e é exatamente isso que a gente vai discutir agora. E isso já era presente para os filósofos em 1600. Saiba que agora já foi muito mais estudado pela ciência, ela valida exatamente isso, através de experimentos muito complexos, mas existe também muito simples, e eu vou mostrar um deles para ti. Mas o grande ponto aqui que a gente vai estudar de agora em diante é a neuroeconomia, e é exatamente isso o assunto, entender dentro do nosso cérebro quais são os mecanismos neuróticos pelo quais toda e qualquer decisão é tomada. A neuroeconomia ela foi criada para entender como acontecem as decisões econômicas, mas independente disso, o mecanismo, o conceito é exatamente o mesmo para toda e qualquer decisão. E essa é a grande decisão, é a grande beleza dessa discussão, porque se tu realmente souber isso, tu consegue direcionar toda e qualquer decisão de uma outra pessoa. Só que aqui vou reforçar o ponto do uso com cautela, porque tu vai conseguir influenciar as pessoas a fazer basicamente qualquer coisa. Então saiba do mecanismo, mas use com extrema integridade. Então, portanto, esse quadro que tu já viu, pelo qual o cérebro toma a decisão antes e no momento T2, ou seja, T-2, acontece a ação, ou seja, tu vai mexer o dedo, tu toma a decisão de mexer o dedo. Só que antes de tu ficar presente para esse fato que tu realmente tomou essa decisão, o teu cérebro antes já tem todos os elementos presentes dentro dele. Ou seja, quem conseguir estimular esses elementos corretos faz com que a pessoa tome a decisão e, obviamente, a consequência será a ação. E existem inúmeros e inúmeros experimentos que mostram exatamente isso, mostram como uma decisão é tomada. E mais do que isso, em qual momento a decisão realmente é tomada. E nesse caso aqui, é um experimento de Benjamin Linder. Ele fez um experimento muito inteligente pela simplicidade que o experimento apresenta. E através disso fica muito mais fácil de compreender isso. Então, é exatamente por isso que esse experimento foi escolhido. Poderia ter sido escolhido muitos, mas esse faz exatamente o ponto e ele é simples de fato de ser compreendido. E nesse caso, o que realmente compreende esse experimento? A pessoa era solicitada para tomar uma decisão, a decisão de mexer um dedo, e ela tinha que lembrar do número na hora que ela tomou a decisão. Ou seja, a bolinha está girando e se ela toma a decisão no número 10 de girar o dedo, ela guarda o número 10 e junto levanta o dedo. Então essa é uma amostra. E ela ia lá e anotava, tomei a decisão no momento 10 e levantei o dedo no momento 10 e alguma coisa, que é o tempo do dedo realmente subir, não é instantâneo. Então esse é o experimento. Isso foi feito mais de 5.000 vezes com pessoas diferentes para ver se realmente isso era estatisticamente verdadeiro. E através deste experimento, tomou a decisão de levantar o dedo e anota o número, levanta o dedo, foi comprovado que realmente a decisão acontecia bem antes daquele número 10, como esse caso que eu mencionei, a decisão tinha sido tomada muito antes, e é o que mostra nesse gráfico aqui. E antes da gente analisar
Deixa eu te explicar o que é esse gráfico. Então, existem palavras em inglês, mas eu vou explicar ele por inteiro. Tu vai ver que eu trouxe exatamente os mesmos gráficos, os mesmos dados dos experimentos que eu vou te mostrar. Ele é sim um pouco mais conceitual, mas eu quis trazer o próprio gráfico para ficar claro o experimento em si. Então, o que eu quero dizer com isso? Enquanto a bolinha está girando e a pessoa levantando o dedo, existia um monitoramento dos estímulos neurais. Existiam elétrodos presos no cérebro da pessoa para realmente entender qual era a voltagem das áreas impactadas por uma decisão. Então, esses elétrodos estavam de fato posicionados no cérebro da pessoa. E essa curva ascendente e descendente no gráfico é exatamente a intensidade dessa voltagem no estímulo de cada uma das áreas. Então, a gente percebe que no gráfico existe uma linha que ela sobe, depois ela desce, depois ela estabiliza, só que existem alguns momentos que são muito importantes. Um deles é aquele que está escrito lá embaixo, Action. É o momento em que está escrito lá embaixo, Action. Esse momento, Action, é a hora em que o dedo sobe, em que realmente o estímulo nervoso maior ocorre, ou seja, no momento da ação, o estímulo é maior do ponto de vista cerebral. Um pouquinho antes tu percebe que tem uma barra vermelha, nessa barra vermelha com a letra W, ou seja, Awareness of Entende. O que isso quer dizer em português? Significa o momento em que a pessoa se tornou consciente da decisão. Só que tu pode perceber que a linha começou a subir bastante antes. Existe uma seta vermelha que mostra que 550 milissegundos, ou seja, meio segundo antes, nesse caso um experimento super simples, não é uma decisão de compra, não é nada disso. E pela simplicidade da decisão, não existe tanto tempo assim antes para ser tomado, porque ela é uma decisão curta. Resolvi levantar o dedo, levantei. Então, neste caso, por ser uma decisão simples, 550 milissegundos antes dessa barra vermelha com a letra W, 550 significa meio segundo. Ou seja, meio segundo antes da pessoa se tornar consciente, o cérebro já começou a produzir estímulos nervosos. Se tu monitora isso, tu consegue perceber, o cérebro tomou a decisão antes. E assim que ele atingiu o patamar específico, a pessoa se torna consciente, mas já está clara a decisão. Já está claro esse aumento de voltagem que determina a decisão, de fato, de fazer a ação. Mas antes vai acontecendo ali, ela vai tomando peso dentro do cérebro e a pessoa vai sim se tornar consciente, mas tu parar ali nos 550 milissegundos, tu sabe que a decisão está sem informação, ou seja, olhando aquele gráfico até os 550 milissegundos, tu já sabe que logo na sequência a pessoa vai tomar a decisão antes dela tomar aquela mesma decisão. Então, através dos elétrons, tu sabe até quando a pessoa vai levantar o dedo, sendo que ela ainda não tinha tomado a decisão. Isso é incrível e eu reitero, esse é um experimento extremamente simples do ponto de vista de complexidade da decisão. É um dedo sendo levantado. Quando a gente vai tomar uma decisão muito mais complexa, como uma compra, por exemplo, o processo, por exemplo, ele realmente se inicia muito antes. Existe um outro experimento que eu não trouxe aqui, e a ideia não é ficar trazendo diversos experimentos, mas esse experimento é a decisão de compra de um refrigerante. Um refrigerante extremamente famoso, que eu até acho que tu imagina qual que é, e agora tu já deve estar sabendo. A pessoa toma a decisão de comprar aquele refrigerante 8 segundos antes de ela de fato ficar consciente daquela decisão. Ou seja, também não é uma decisão extremamente complexa, é um refrigerante, mas agora, quanto mais complexa, mais tempo antes o cérebro já está com aquela decisão praticamente formada ou informação. Então o grande ponto que fica de mensagem aqui é, se tu percebe isso, se tu estimula o cérebro da pessoa no momento correto, nas áreas corretas, a decisão vai vir ali na sequência. A pessoa vai tomar a decisão de acordo com o estímulo das áreas corretas do cérebro dela. Tu vai criar essa voltagem e a criação da voltagem gera a decisão. A criação da voltagem é aquilo que tu vai aprender aqui comigo, junto comigo, nesse curso. Então guarde como resumo de tudo isso que a gente discutiu, que o cérebro pode tomar a decisão até 3 vezes antes da pessoa se tornar consciente da própria decisão. Então esse é um resumão, esse é o centro, essa é a análise que a gente vai fazer de agora em diante dentro desse módulo. E se os filósofos falavam isso lá atrás, agora existem revistas de neurociência falando exatamente os mesmos fatos que eles tinham trazido um tanto quanto antes. A citação da revista Nature Neuroscience, que é extremamente reconhecida nesse âmbito de reconhecer a neurociência, é a seguinte:
as suas decisões são intensamente preparadas pela sua atividade cerebral. No momento em que a consciência entra, a maior parte do trabalho já foi concretizado. John Dylan Hanks, que é um neurocientista super famoso. E aqui tem a figura que mostra esse estudo dele. E é exatamente o mesmo ponto que a gente discutiu. E se for resumir o achado, o artigo que ele publica, ele mostra que a pessoa sente que é o momento correto de decisão quando todas as áreas, quando todos os estímulos já foram concretizados lá dentro do cérebro dela. E o que o nosso cérebro consciente faz é ficar justificando o que a nossa mente já decidiu. Ou seja, o nosso cérebro consciente, ele justifica decisões. Pode parecer um tanto quanto diminutivo do potencial que a gente tem no cérebro, mas o cérebro justifica as decisões do ponto de vista consciente dele. E foi feito um outro experimento para mostrar exatamente isso. Eu realmente acho que é um fato extremamente importante que tu precisa ter consciência disso. O teu cérebro da outra pessoa vai justificar as decisões desde que a decisão já tenha sido tomada antes. Então, esse experimento persistia no quê? A pessoa tinha que escolher duas fotos, exatamente as mesmas fotos que tu tá vendo na tua frente. E entre essas duas fotos, a pessoa ia apontar e ia dizer, eu escolho essa foto. Dito isso, o experimento consiste em abaixar a foto, tanto a foto que a pessoa escolheu, quanto a outra. As fotos param de ser visíveis e elas são juntadas e colocadas ao lado. E o outro assunto é discutível. Após esse breve intervalo, uma foto é colocada na mesa. Exatamente a outra foto, a foto oposta da que foi escolhida. E aí é solicitado que a pessoa explique o porquê ela escolheu aquela foto. E somente 26% se dão conta que a decisão nem tinha sido aquela. Todas as outras, a enorme maioria, 74%, justifica a decisão que elas não tomaram. Como é que tu pode justificar uma decisão que tu não tomou? Se eu escolhi a outra foto, por que eu vou justificar ter escolhido uma diferente? Só que as pessoas não percebiam isso, ou seja, era o nosso cérebro trabalhando da maneira usual dele. O nosso cérebro justifica, e a pessoa vendo de novo essas duas fotos acha instantaneamente os argumentos e justifica qualquer foto. Então, se a pessoa escolheu a da direita e é perguntado por que tu escolheu a da esquerda, a pessoa acha os argumentos para dizer o porquê ela escolheu a da esquerda, mesmo não tendo escolhido. Ela diz, parece a minha tia, parece mais legal que a outra. Contrapartida, se a pessoa escolheu a da esquerda e pede-se para ela justificar porque ela escolheu a da direita, ela vai dizer, eu acho essa menina mais radiante, eu adoraria me aproximar dela, adorei os brincos, são argumentos completamente criados, verdadeiros argumentos, porém não tinha sido a escolha da pessoa. Ou seja, retoma o ponto, o cérebro consciente, ele justifica as decisões já tomadas anteriormente. E quem toma então a decisão são os estímulos que tu tem que fazer nas áreas corretas do cérebro da outra pessoa. E é exatamente isso. Esses estímulos que a gente vai estudar de agora em diante. Então vou te mostrar como esses fatos todos acontecem na prática. Eu vou trazer o autor do livro Irracionalidade Previsível e te mostrar uma palestra dele, um TED Talk que é super bacana, super profundo, vários exemplos muito interessantes, e através desses exemplos fica explícito como as nossas decisões são irracionais quando a gente para e pensa. Não necessariamente o que é a razão determina o que a gente realmente acaba por escolher. O que a gente acaba por escolher tem muito mais a ver com outros elementos, outros fatores, e é exatamente isso o foco dessa próxima palestra. Até lá, um abraço.